A gente tem trazido nos últimos dias aqui algumas informações com relação ao problema da crise, né, que está atingindo e as oscilações de mercado. E isso tem atingido o dólar, tem atingido o mercado internacional e, é claro, tem também atingido nosso principal produto aí, que é a soja, né, que está sendo plantada agora a nossa safra de verão. E eu sei que o momento é de muita oscilação, de muitos sobes e desces, enfim, mas atendendo ao meu convite, o Wolf Gobato, que é o gerente-geral da Agropan e é o homem responsável por delinear, né, o mercado aqui em Tupã-Siretã, ele atendeu o nosso convite, está ao telefone e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões de mercado, questões de preço, expectativas dele com relação ao que está acontecendo, principalmente no Brasil, mas também no mundo como um todo. Wolf Humberto Gobato, gerente-geral da Agropan, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bom, Wolf? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes. Vamos procurar fazer um apanhado do que aconteceu nesses últimos dias aí, tanto na área econômica como na área da produção. Certo. Nós tivemos um evento bastante importante, agora nos primeiros dias de novembro, que foi o relatório de oferta e demanda, onde praticamente ele dá os números definitivos da safra americana, que ela tem uma influência muito grande nos preços e porque é o maior produtor de soja do mundo. Eles tiveram um clima excelente, colheram, vamos supor, a maior safra da história, ou seja, 118,6 milhões de toneladas. Não esperavam colher isso, porque até tinha o problema de fenômeno La Niña. E com isso os estoques finais também aumentam significativamente, ou seja, os estoques que nós tínhamos em 2015, 2016 de 5 milhões de toneladas, 5 milhões e 300, passa a 13 milhões de toneladas, dobra e mais um pouco. Mas isso até nós, olhando as cotações de Chicago, não caiu tanto, ele se baseou, ele se deteve aí na área sempre perto dos 10 ao bucho. O que depreciou muito o preço da soja aqui no Brasil foi a queda do dólar até a eleição aí que elegeu o Trump nos Estados Unidos. Isso também abalou o mercado, porque não era essa a previsão. As ideias dos Trumps, ao menos aquelas que ele demonstrou na campanha, seriam umas ideias totalmente ao contrário do que vinha sendo praticado nos Estados Unidos. Isso fez com que o dólar se valorizasse e desvalorizou as moedas emergentes no mundo inteiro. Então, sempre que há um momento grande de turbulência como esse na principal economia do mundo, ela afeta todas as economias, fazendo com que, de repente, temos que esperar um pouco para ver o rumo que vai acontecer. Agora, o Trump está recém nomeando alguns ministros, e aí tem que esperar para ver. Agora, que pode até haver uma outra ordem econômica no mundo, pode, porque pelo que o Trump demonstra, ele quer fazer uma economia de proteção dos Estados Unidos, fazendo com que aquelas de economia globalizada que vinha até agora possa que sofra alguma coisa. Mas é muito cedo, eu acho que tem que esperar as coisas acontecer e ficar de olho no mercado. O que ele tinha que fazer, assim, de mais violento, do dólar subir de 3,20 e hoje a 3,42, eu acho que ele já fez. Temos que esperar agora e ver os rumos que a economia mundial está tomando. E outro fator que agora também tem bastante significado é o plantio da safra sul-americana. No Brasil, o plantio já beira ao redor dos 70%, fazendo com que também está correndo tudo bem, graças a Deus. Então, agora temos que esperar os acontecimentos. Cada dia há um fator novo que deve ser observado. Nunca dá para se considerar uma coisa que aconteceu hoje que ela vai durar mais do que 24 horas. Perfeito. Bem, você citou vários aspectos aí que têm influência e que vão refletir, claro, no mercado aí. O dólar baixou porque o Banco Central interveio, né? Não foi uma questão normal de mercado. Exato. O banco, nos últimos, antes do feriado ali, que foi na segunda, ele já tinha intervido no caso para ver se segurava um pouco, e ontem não foi nem tanto o Banco Central, é que, como eu disse, as notícias rodam, né? Uhum. E às vezes uma sufoca a outra, porque tudo que tinha que
ao menos que se conhece sobre a possível mudança na economia americana, já saiu. Faz dias já que o homem foi eleito, e então agora tem que esperar ver o que acontece. Perfeito. Porque o último evento, assim, de proporções internacional que aconteceu na economia, assim, além, é claro, da crise de 2008, foi a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, que isso foi em 2002, fazendo com que os países emergentes vendessem à vontade, ou seja, vendiam matérias-primas, commodities, alimentos, minérios, fazendo com que a economia desses países, tipo o Brasil, ela crescesse assim de forma astronômica, sem que nós aqui contribuísse com nada. Por isso que muitas vezes falo em governos passados, olha, eles fizeram muito pouco, porque tudo aconteceu no mundo inteiro, que foi o boom aí dessa entrada da China no comércio internacional, fazendo com que os produtos que nós tínhamos para vender aumentaram de preço. Além de aumentar de preço, as quantidades subiram mais do que 5 vezes, e os produtos industrializados, em função até da mão de obra na China ser muito baixa, eles baixaram significativamente, fazendo com que os países emergentes jorrassem dinheiro aí através de impostos e tudo. O que aconteceu no Brasil, daí foi que no último governo da Dilma, resolveram dar uma brincada com a economia, isso gerou inflação, tirou o capital que tinha aqui dentro, fazendo com que hoje nós estamos aqui no Brasil com uma crise econômica sem precedente, desemprego e tudo mais. É verdade, tem um comentário do economista Ricardo Amorim que fala exatamente isso que você comentou, né? Que nós tivemos o privilégio de ter, especialmente a soja, muito valorizada nos últimos tempos, e o produto manufaturado, especialmente o x, caiu muito de preço, fazendo com que nós brasileiros nos sentíssemos muito poderosos financeiramente, o que não era uma verdade, infelizmente, né? Não, nós ficamos ricos de uma hora para outra sem, como é que eu digo, sem qualquer esforço. Sem mérito. É uma coisa inédita isso. Só que, infelizmente, nós mesmos resolvemos estragar isso aí. Porque o pobre, quando muitas vezes pega um dinheiro, ele não sabe do que vem e gasta mal. É o que nós fizemos. Bom, Wolf, qual é o cenário mais pessimista e o mais otimista que você pode escrever para a gente para essa safra 2016-17? Não, eu acredito que como eu disse, todos os fatores assim que viessem desabonar o preço da soja, eles já estão precificados. Vamos supor, a safra americana hoje é uma realidade. A única coisa que não tem como a gente fazer uma previsão a longo prazo é com referência ao dólar. Tem uns economistas que dizem que vai chegar a 3,60, outros dizem que vai parar por aí. Então em economia não tem muito o que tu fazer, no caso. Tem que ver o que vai acontecer. Agora aí nessa mudança de governo, que é uma coisa inédita, é uma coisa que não acontece todo dia. A nossa safra, tomara que dê uma safra boa, que daí faz com que a gente, ao menos tendo grão, vai continuar valendo sempre, porque o consumo, principalmente da soja, é muito grande, principalmente nos países asiáticos. Se der uma desequilibrada, vamos supor, muito grande na economia, o petróleo sobe, isso é com certeza. Subindo o petróleo, aumenta o consumo da soja, fazendo com que haja equilíbrio. Eu não vejo assim terra arrasada. Infelizmente aconteceu aí esse desequilíbrio econômico no Brasil, mas o Brasil é um país que tem muita riqueza nacional. Como nós enriquecemos de uma hora para outra sem fazer nada, pode acontecer um outro milagre de novo, desde que nossos governantes não façam tanta besteira. Bem, hoje vocês estão balizando o preço em Tupã a R$ 69,20, a sugestão de vocês aí em nossa região. Mantendo esses patamares de dólares, você imagina que vai ficar nessa faixa? Com certeza, porque como eu disse antes, o preço da soja depende do quê? Das cotações de Chicago, e lógico que daí tem o prêmio, que é outra coisa, mas basicamente são de Chicago, e do dólar, porque o preço lá em Chicago é em dólar. Então a gente só transforma de dólar para real, e daí que tem uma influência direta no dólar, no caso, assim. Outra coisa que pode também fazer que o preço, o nosso soja, principalmente da América do Sul, tenha uma maior
competitividade com relação ao americano, é que o dólar americano valorizando fica mais caro para os países de outra moeda, tipo o ienes na China. Se o dólar americano valoriza, eles vão precisar mais ienes para comprar uma tonelada de soja. Claro, e aí o nosso produto, como está em reais, fica mais viável, né? Isso, daí ele fica com uma competitividade melhor. Perfeito, muito bem. Bom, com relação à nossa realidade, esses valores de mercado tornam o nosso produtor competitivo, dá uma boa rentabilidade? R$ 69,20 hoje é um preço bom para o produtor? Olha, eu te diria que não é ruim, mas não é bom. Ele está ao redor de $20. Eu acredito que um preço bom para o produtor nosso aqui, pelos custos também que subiram muito, seria na faixa aí de $25, ele teria uma rentabilidade melhor para o produtor. Mas não é terra arrasada, é que os nossos custos muitas vezes se distorcem muito, vamos supor. Tipo agora, que dá essa disparada no dólar, o produtor, principalmente quem produz o primeiro da cadeia, ele não tem proteção, mas essas empresas que vendem os insumos que o produtor precisa para produzir, tem, vamos supor. Hoje o dólar está 3,42, oficial, né? Mas, logicamente, que para o produtor é esse aqui, mas os produtos que ele vai comprar, as empresas já se protegem, não tem um dólar de 3,42, já tem um dólar de 3,80, quase 4. Então, distorce muito os custos de produção e aí nós dependemos bastante da produtividade. Que nem é o caso do trigo agora. Nós escolhemos uma safra boa, deu uma produtividade boa, os preços internacionais do trigo estão muito ruins, porque houve uma recuperação da triticultura mundial, tem os maiores estoques já da história, fazendo com que hoje o preço não é muito atrativo no trigo. A única coisa de bom que houve foi uma produtividade boa, fazendo com que ao menos não se tenha prejuízo. Aliás, essa é uma questão que eu ia falar também. A safra de inverno já está concluída, já colheram tudo aqui na nossa região? Olha, como o produtor mesmo disse, se falta é uns cantinhos, né? Então ela está praticamente concluída. Pela área plantada e pelo nosso recebimento, a produtividade é muito boa. Nós praticamente estamos com 600 mil sacos recebidos. Não esperávamos um recebimento tão grande até em função da área plantada. Certo. E a qualidade do trigo ficou boa? Olha, a qualidade do trigo, tu tem que analisar, vamos supor, os aspectos hoje globais, que são não só o pH. Hoje eu falei já com vários produtores, eu tive o melhor trigo da história. O pH deu tudo acima de 80. Ótimo, não é um indicador muito bom, mas é um indicador de sanidade, muitas vezes, e de peso. Ontem eu recebi as primeiras análises da Universidade de Passo Fundo, que foi o primeiro trigo colhido, o trigo lá da região de Espinilho e Santa Tecla, e infelizmente não posso concordar que a qualidade do nosso trigo é boa, com referência a preço mínimo, que o pão é um preço mínimo melhor. O nosso trigo que produziu lá naquela região, ele deu doméstico, daí que o preço do trigo é um pouco menor. Para ter uma ideia, o trigo da mesma qualidade, pegar 78 do doméstico o pão, o doméstico é 26,52 e o pão é 38,65. É essa a diferença de pão para qualidade. O que não deu? Tudo deu excelente no caso do trigo. pH bom, isso bom, aquele outro bom, só não deu o W. O W teria que atingir 220 e não atingiu isso aí. Daí o que ele cai? Aí ele cai para o trigo doméstico porque o W não atingiu. Não quer dizer que seja um trigo ruim no caso. É que ele é um trigo que não vai para panificação, ele vai para bolacha e outras coisas. E esse ano também parece que ele vai ter uma boa procura, esse trigo, esse que deu aqui, que é o doméstico, mas cai um pouco no preço. Certo. A canola seria uma opção? Em grande escala, não, ao menos por enquanto, né? Porque ainda depende de estrutura, vamos supor. Precisaria de alguém que esmagasse a canola com uma empresa grande, vamos supor. Não que as que estão aí são pequenas, mas uma empresa de maior porte. Certo. Mas hoje ninguém investe na industrialização da canola de maior porte, porque mesmo que agora temos uma quantidade boa, no caso, está melhorando ano após ano, mas ainda não comporta a instalação de uma indústria de maior porte para esmagar a canola produzida no Brasil. Mas pode ser um cenário futuro? Eu acredito que sim, vamos supor, se nós olharmos os outros países que produzem canola, tipo Canadá, Austrália, isso aí, é o carro-chefe deles. A gente vai aprendendo todo ano, que nem quando começamos a plantar soja, lá nos anos ainda quando eu tinha
10 anos, isso faz quase 100 anos. Também se começou com muitas dificuldades, mas à medida que o tempo foi passando, a gente vai aprendendo as técnicas de produção e de repente se passa a ser uma grande alternativa, que um dos entraves que tinha na canola era a produtividade. Hoje já chegamos numa produtividade que é praticamente igual a outros países que produzem canola tradicionalmente há muitos e muitos anos. Perfeito. Bom, a safra de verão ela está praticamente implantada. Você falou que no Brasil tem em torno de 70%, na sua região também é isso, mais ou menos? 70% aqui ontem até foi feito esse levantamento. Eu acredito que com um dia de plantação já passou bastante, porque a planta é muito rápida. Agora, às vezes, eu até me surpreendi também, que já está 70%. É que numa semana aqui em Tupã, se deixar o tempo correr bem, praticamente planta todos os hectares. Perfeito, quer dizer, nós deveríamos ter a partir dessa chuva de hoje praticamente uma semana de tempo estável aí. Você acredita que daí já pode estar concluído então o plantio? Sim, porque agora as culturas de inverno também, tanto aveia ou qualquer forrageira, praticamente estão colhidas. O trigo também está colhido, então agora o produtor vai se preocupar única e exclusivamente em plantar a safra da soja, porque o milho também aqui na nossa região já não planta mais nessa época. Perfeito. Essa é a época recomendada, inclusive, quer dizer, o plantio está sendo muito bem feito numa época adequada. Sim, eu diria assim que muito bom. É muito bom porque um plantio bem feito e dentro da época adequada, que é o que aqui para a nossa região, já é, uma vez diziam que estava 50% por colhido. Eu não acredito que seja tanto, mas já é um passo bastante importante para que tenhamos uma colheita bastante boa. Sem dúvida. Vou ficar agradecer a sua atenção conosco. Eu sei que a correria aí está muito grande, além de vocês terem feito uma mudança extraordinária na Agropan aí no sistema de informática, que ainda está sendo concluída. Essa questão da oscilação de mercado lhe atém muito, eu sei que isso é muito importante nesse momento, mas você mesmo assim compreendeu o nosso pedido e atendendo a nossa solicitação, trouxe essas informações que eu julgo de muita importância, especialmente para as pessoas, não tanto para o produtor que está lá no meio, porque eu creio que a maioria deles tem essas informações, mas claro que sempre você tem mais profundidade, mas principalmente para o núcleo urbano, para as pessoas que estão nos acompanhando e que dependem também do mercado agrícola aqui na nossa região e não tem todas essas informações que você nos dá o privilégio de trazer agora aqui. Muito obrigado pela sua atenção, mas nosso microfone é à sua disposição. Se algo mais, gostaria de colocar aos ouvintes da Tupã em nome da Gerência Geral da Agropan. Eu acredito que conseguimos sintetizar bastante o que está acontecendo no mercado e ficamos às ordens aí para qualquer outras informações que porventura chegam até nós e que a gente consiga repassar ao grande público. Muito obrigado e até a outra oportunidade.